Olá pessoas, sejam muito bem-vindos ao canal Dicionário de Plugins e hoje nós vamos falar deste plugin aqui, ó, o MaxBass, certo? Então se você caiu aqui de paraquedas, não se esqueça de se inscrever no canal, já deixa aquele like, ativa o sininho para não perder nossas notificações e claro, me ajude a fazer esta comunidade crescer, indicando esse canal ao amiguinho que está querendo aprender produção. Então sem mais delongas, roda a vinheta e bora para o vídeo. Basicamente, tem uma coisa que vocês precisam entender sobre esse plugin. Então aqui vai ter um pouquinho de teoria, mas aguenta que vai valer a pena. Então a primeira coisa que você precisa entender é que quando você pega o seu celular e vai escutar a sua banda lá, e você escuta aquele baixo, ou mesmo quando você segue um perfil de algum baixista, né, que ele toca lá e você ouve pelo celular, pô, que linha de baixo bonita. Simplesmente a fundamental desse baixo não existe. Pera aí, mas como assim se eu ouço ela? Esse é um efeito psicoacústico. Então o que que acontece? O que você está escutando ali é um harmônico do grave e com isso seu cérebro acaba que criando a fundamental para você. É basicamente isso que acontece. Por que isso acontece? Porque simplesmente o alto-falante do celular, ele não tem a capacidade de reproduzir o grave de uma nota. Simplesmente isso. Ele não tem tamanho físico para isso. Seria impossível. Então, claro, se solucionou de outra forma através da geração de harmônicos. E basicamente é isto que esse plugin aqui faz. Ele vai gerar esses harmônicos. Então, digamos assim, você quer que a sua música soe bem no celular, que as pessoas que estão no celular escutem o seu baixo. Então, esse plugin aqui é uma boa pedida. Outro ponto, por exemplo, assim, você trabalha num quiosque ou você quer colocar o seu áudio, a sua música num sistema específico de som. E você vê que não está soando muito bem. O ideal é que você utilize o plugin, principalmente esse aqui, ou mesmo que você for fazer, digamos, uma masterização, uma reequalização, você use exatamente o som naquele sistema, para que soe bem naquele sistema. Claro que vai ser uma coisa muito específica. Evidentemente, se você não tem um monitor de áudio, essa seria a melhor resposta. Claro que o ideal é que a gente construa a nossa mix para soar bem em qualquer sistema, mas infelizmente isso é uma impossibilidade, não tem como a gente conseguir acertar todos os sistemas possíveis. Muitas vezes aqui eu tenho monitores de áudio, eu faço uma mixagem aqui que não vai soar bem na TV, porque a TV não tem os mesmos graves, certo? Então basicamente é isso que a gente tem que ter em mente. Então esse plugin aqui, inclusive o manual, indica ele para você utilizar ele em músicas de parques, quiosques, essa coisa toda, que muitas vezes você pode até estar trabalhando com esse grupo, né? Ou chega um dono de parque, de quiosque, olha, eu queria fazer uma seleção de músicas tal, para soar nesse sistema. Então, tipo assim, você não vai montar as suas músicas, a sua mixagem, digamos assim, se caso você seja DJ e faça a ambientação sonora de um determinado lugar, baseado nos seus monitores. Você vai precisar ir lá e equalizar a partir do som que aquele local tem, entende? E ó a dica aí de mais um modelo de emprego que você pode ter, né? Trabalhar fazendo o som do local, né? Qual o som mais adequado, por exemplo, de uma loja X, de uma loja Y? O que ela quer passar através da música que toca na loja, certo? Então basicamente é isso. Então aqui, ó, esse plugin não é difícil de mexer. Aqui você seleciona as frequências. Aqui, ó, você adiciona os harmônicos. E aqui você tem o baixo original. E aqui você tem o volume desse plugin, que ele vai até zero, que ele não passa para cima, certo? Aqui nós temos uma espécie de compressor. E aqui nós temos um filtro de corte. E assim, uma coisa que é importante dizer também é o seguinte. Este plugin aqui, se o seu baixo é muito irregular, ou seja, ele soa bem em 80 Hz, por exemplo, mas ele está soando mal em 120 Hz, isso quer dizer que esse plugin não é o ideal para você usar. Você tem que usar um equalizador, certo? O próprio manual fala isso. Se o seu baixo não soa de forma uniforme, se ele não soa bem todas as frequências, ou se você mesmo não trabalhou a limpeza ainda do seu baixo, esse plugin não é para isso. A função desse plugin é adicionar harmônicos. Se você tem este problema no seu baixo, o ideal é que você use o equalizador. Outro ponto, se você for usar este plugin na masterização, igual nesse caso que eu falei, que você vai trabalhar com o som de algum ambiente.
Então você tem que usar ele na primeira posição da cadeia. Então ele vai vir por primeiro antes de todos os outros plugins, certo? Então basicamente é isso que esse plugin faz. Aqui, ó, vamos só aprofundar um pouquinho aqui na questão do filtro. O que o manual fala? Tipo aqui, ó. Alternância de filtro passas altas. Remove baixas frequências dos harmônicos gerados. A primeira posição é um filtro 24x16, basicamente para remover os componentes DC de frequências muito baixas. A segunda posição é 12 dB e a última função é 24 dB. Aqui o Decay, ele controla a taxa de decaimento progressivo em nível de cada harmônico sucessivo em série, ou seja, ele tem a ver com os harmônicos aqui. Valores mais altos, ou seja, os que se aproximam do zero, lembrando que ele vai até -9, significa que o espectro do harmônico é mais rico e pode soar desfocado em alguns sistemas. Valores mais baixos, ou seja, números negativos mais baixos aqui, você puxando para baixo, são mais naturais para sistemas full ranger, mas podem não ser tão ativos em alto-falantes menores. Ou seja, se você estiver mixando, por exemplo, para o Instagram, que você vai colocar aqui um baixo no seu Instagram, o ideal é que você aproxime de zero, certo? Então aqui, já na seção aqui de dinâmica aqui do compressor, o ratio aqui ele varia a compressão dos harmônicos gerados. É um compressor ascendente, portanto, à medida que a relação aumenta, os níveis de harmônico também aumentam, mas a faixa diminui. Ou seja, o que isso quer dizer? À medida que você, por exemplo, tem aqui o baixo, né? Então, à medida que o som real diminui, a taxa de harmônicos ela vai subindo. Ou seja, você vai destacar cada vez mais os harmônicos. Para proporções maiores, você provavelmente precisará reduzir o fader do nível de harmônicos. A proporção 1:1 não tem compressão, então os harmônicos têm exatamente o mesmo caráter dinâmico do baixo original. Ou seja, quanto maior a compressão aqui, menor o baixo original e mais harmônico soa. E daí aqui, ó, o response, ele controla o ataque de liberação harmônica em milissegundos. Em tempos mais rápidos, fazem com que os harmônicos respondam mais rápido. Então, basicamente é isso. Olha, eu aconselho vocês pegarem e dar uma clicadinha aqui, ó, neste ponto de interrogação e dá uma lida no manual, joga ele lá no Google Tradutor se você não fala inglês e traduza ele, que tem um capítulo ali, o capítulo 4, ele só fala de masterização com esse plugin. Eu acho que, cara, é uma aula, assim, muito bacana. Eu li ele todo, não vou trazer aqui no vídeo para não deixar ele muito longo, claro. Mas, assim, basicamente ele vai explicar em minúcias esse esquema que eu falei para vocês de equalizar num sistema específico, certo? Então vale muito a pena ler. E, claro, vamos testar ele aqui neste baixo aqui. Vamos ver se eu coloquei ele no lugar certo. Então vamos lá. E aqui, ó, uma coisa importante. Aqui é o meter, viu? Que você escuta só os harmônicos. E aqui o original. E aqui é o normal, sem nada. Vamos escutar. Claro, você sempre pode partir aqui de um preset, que também é bem interessante você partir daqui. Ó. Aqui eu botei um pouco mais de harmônico nos agudos. O
bom de você partir direto de um preset é que você fica mais próximo do som que você quer, então fica mais fácil de você achar, certo? Então basicamente é isso que esse plugin traz pra gente. Agradeço a você que chegou até aqui, um abraço e até o próximo vídeo.